Então, pessoal, vamos dar início aí à apresentação da socialização da prática interdisciplinar com o tema Tradução no Ensino e Aprendizagem na Língua Inglesa. Fazendo aí um breve resumo, o que foi feito pelo nosso grupo aí foi uma análise, a gente buscou analisar como o uso da tradução através da opinião de diversos autores e diferentes obras, artigos científicos que a gente pesquisou, se ele pode vir a auxiliar ou, ao contrário, se ele pode vir a atrapalhar o ensino de língua inglesa em sala de aula. Então, sabemos que desde há muito tempo o ensino de língua inglesa utilizando a tradução, por muitos autores e até mesmo professores, ele não é muito bem visto. Alguns dizem que isso vai inibir o aluno a prática do idioma de língua inglesa e que se a gente introduzir a língua materna em sala de aula no ensino de língua inglesa, que isso vai atrapalhar, que o aluno vai se usar desse artifício para não falar o inglês e vai a todo momento falar só na língua materna, o que realmente, se for feito assim, prejudica. E já outros autores que veem isso diferente, que sim, que não somente o idioma da língua materna deve ser falado em sala de aula no ensino de língua inglesa, mas que também vai ser usado também a língua inglesa e utilizando dessas duas línguas ao mesmo tempo, o aluno vai conseguir comparar as diferenças entre uma língua e outra e que isso vai auxiliar aí no aprendizado. Então, na sequência aí, vamos ter a nossa colega Stephanie Lolli dando mais detalhes sobre a pesquisa que a gente fez. Olá, vamos dar entrada agora à fundamentação teórica deste trabalho. Nós sabemos que, na tentativa de se aplicar uma aula de língua estrangeira de forma eficiente, ela vem desde os tempos antigos. A tradução não é um método tão recente quanto se parece. Então, desde o século XIX, começa-se a usar um método chamado de gramática e tradução, onde o foco estava justamente na gramática e memorização de vocabulário. Tempos depois, a tradução ela foi banida das aulas de língua inglesa. O foco foi para o aprendizado, para o meio de audição e de oralidade, dirigido por professores principalmente nativos. Nos anos de 1950, cria-se um método de repetição de frases somente na língua estrangeira, baseado no estruturalismo, no behaviorismo. Chegando no meio mais recente, no método mais recente, no método mais atual, nós vamos ver a abordagem comunicativa. Nela se entrega as 4 habilidades, que são o áudio, a fala, a leitura e a escrita. A tradução, ela tem um pouco mais de espaço aqui, ela ganha um pouco mais de espaço e uma nova visão. Mas ainda encontramos, vale lembrar que ainda encontramos algumas crenças, alguns preconceitos que se tornam barreiras para a aplicação desse método hoje nas aulas de língua inglesa, que é, por exemplo, traduzir é uma atividade difícil e leva muito tempo, que poderia ser usado para aprender as outras habilidades. É um tipo de crença. A segunda crença que existe pode se tornar um ato viciante, ou seja, o aluno ele pode querer traduzir sempre palavra por palavra. E existem também outras crenças, de professores, também da própria instituição, para o uso do método de tradução. E por conta dessas crenças, existem muitos professores que se sentem mal ao aplicar esse método, muitas vezes porque são coagidos pela própria instituição de ensino.
Então, é importante que haja um consentimento entre ambos, né? É importante o quê? Conhecer o papel da língua mãe na aula de língua inglesa, ok? Estudos mostram a importância de se aplicar esse método. Estudos mostram que estudantes escrevem e leem melhor nas duas línguas, já que esse método ele requer uma atenção por parte do estudante. Auxilia na formação intelectual, compreende a relação entre as duas línguas, né? E ela pode ser usada em qualquer nível, em todos os níveis, na verdade. O professor ele não pode proibir justamente a tradução pelo fato de que existe uma tradução interiorizada, que é a tradução inconsciente, é aquela que o estudante ele já está apregado à sua língua, né, à sua língua materna. Então ali acontece uma tradução mentalmente de forma natural. Dessa forma, o que o professor pode fazer? Ele pode ajudá-lo a traduzir significados e não palavras. Existe também a tradução pedagógica, né, utilizada por meio de exercícios. Souza mesmo, ele vai dar exemplos de como se fazer alguns exercícios para auxiliar o aluno no método de tradução. Ele sugere exercícios como tradução, interpretação, simultânea e consecutiva. Os falsos cognatos também, né? É uma ótima atividade. O professor ele pede que o aluno traduza para a língua materna os falsos cognatos encontrados no texto, né? Traduções de expressões proverbiais também é muito bom. E fora outros métodos que existem, né? Portanto, a tradução ela é sim um método eficiente, porém é preciso saber como aplicá-la. Porque se não souber aplicá-la da maneira certa, ela pode se tornar em desvantagem, né? Então, mas a desvantagem, é válido lembrar que a desvantagem não anula o uso do método de tradução no ensino-aprendizagem de língua inglesa. No entanto, é importante conhecer o limite dos benefícios que ela pode gerar. Agora nós vamos falar justamente sobre essas desvantagens e vantagens da tradução. Será explicado pela aluna Stephanie. Hello, English folks! How are you doing today? Em continuação sobre a fundamentação teórica do nosso artigo, fala-se sobre desvantagens e vantagens da tradução, seja ela mecânica ou humana. A tradução mecânica geralmente é feita por tradutores mecânicos, como muitos tradutores que tem pela internet. Existem várias instituições, várias empresas que fazem traduções mecânicas instantaneamente. E um de seus benefícios é a rapidez, logicamente, porque você traduz instantaneamente. Já o malefício é a questão de que você não consegue muitas vezes encontrar uma definição para frases idiomáticas que tem na língua alvo. E o benefício da tradução humana é justamente esse, que você consegue colocar ali dentro da língua alvo uma tradução mais fidedigna ao real significado de uma expressão idiomática. Também temos outros benefícios, como por exemplo, outras desvantagens, como por exemplo, a questão de que não é tão rápido assim a tradução humana versus a tradução mecânica. E na sala de aula, como isso seria? Seria usado pelo professor num laboratório de sala de aula para que o aluno, o estudante, tivesse a consciência desses tipos de traduções, seja humana, seja mecânica, dessas variações de expressões idiomáticas, das dificuldades, das facilidades. Isso seria muito interessante e pode ser utilizado de várias maneiras dentro de sala de aula, seja virtual ou seja presencial. É até isso, espero vocês. Até a próxima!
Olá, vou dar continuidade na socialização do nosso trabalho, falando sobre a metodologia dele, que foi por meio de uma pesquisa bibliográfica de cunho qualitativo, ao que se refere aos conceitos de tradução. Se trata da natureza aplicada, em que o estudo se efetivará por meio de dados teóricos, sem experimentos práticos. Em relação aos objetivos, a pesquisa é explicada partindo de materiais disponíveis publicados, como artigos, livros, proporcionam explicações em relação à tradução como técnica didática para a aprendizagem da língua inglesa. Para o embasamento, foram coletadas tanto informações sobre as teorias e sobre conceitos e métodos concernentes à metodologia de ensino por meio da tradução. Para as buscas iniciais, as palavras-chave são tradução, inglês, métodos na plataforma de pesquisa científica. Todos os recursos teóricos foram utilizados a partir da internet, sendo os principais sites que usamos o Google Acadêmico e a Cielo. Após a seleção de materiais, nós realizamos a divisão das etapas para a realização deste trabalho e foram feitas as devidas leituras por todo o grupo e então iniciarmos a produção escrita. Olá! Dando continuidade à nossa pesquisa, ao nosso trabalho, desta vez agora nós vamos falar sobre resultados e discussões. Vamos analisar um pouco qual foi o objetivo dessa nossa pesquisa. O objetivo foi analisar a concepção dos professores atuantes de língua e também dos alunos do curso de licenciatura em letras. Nós definimos também os estudos da tradução como área acadêmica, estabelecendo o papel da tradução durante as diversas metodologias do ensino de língua estrangeira e destacamos os aspectos negativos e também os aspectos positivos, que são usos de atividade tradutória em sala de aula. Também, além disso, esse trabalho ele mostrou que os procedimentos técnicos da tradução são muito importantes ao ser utilizado por atividades, exercícios didáticos para que se tenha uma boa tradução, que é uma boa ferramenta para lidar com erros de tradução aqui mostrados em relação à terminologia. Resultado também da pesquisa mostra que as traduções técnicas devem ser encaradas com mais atenção e seriedade por parte dos professores, pois se tratando das vantagens e desvantagens, como vimos nas tabelas, fazendo com que o professor consiga alcançar o alvo, que é ensinar o aluno a chegar no seu objetivo. E assim, para finalizar, nós temos também a conclusão, que essa pesquisa ela reitera, portanto, a noção que os estudos da tradução ela deve estar sempre presente no curso de licenciatura em letras. Isso porque grande maioria dos correspondentes aponta que disciplinas que abordam tradução da licenciatura são relevantes para a formação continuada do professor. E também porque a tradução é um assunto de interesse dos alunos que têm que buscar meios alternativos para suprir esse interesse, uma vez que a área não está presente no curso, como grupos de estudos e eventos acadêmicos específicos dessa área, ok?